Boa tarde, meus queridos alunos. Estamos de volta para mais uma tarde de aprendizado, né? E espero que todos vocês estejam bem. Hoje é dia 9 de março de 2022. Nossas aulas de hoje é português, história, geografia e artes. Estarei dando início na nossa aula de português, que é fazendo uma retomada sobre o gênero convite. E o que é o convite? É um convite de formatura, um convite de aniversário ou de casamento, como a gente estudou na outra aula. Eu acredito que vocês vão lembrar. Então, para se fazer um convite, vai existir algumas informações, dentro do convite, seja de formatura, casamento ou aniversário. E o que é que nós queremos que você faça nessa atividade de português? Imagine hoje que é seu aniversário e você está bem próximo desse dia e você vai precisar produzir um convite. Lembrando que vai ter toda a estrutura deste convite, Como escreve, como se pede as informações necessárias. E também você vai poder decorar, certo? Esse convite do jeito que você quiser. E depois você vai ler o que você colocou, tirando uma foto também do seu convite e mandando do nosso grupinho, certo? A nossa atividade vai ser isso. Você imagine que o seu aniversário está próximo e você precisa produzir um convite e você tem que se lembrar da estrutura do gênero, certo? Que é do convite e escrever todas as informações necessárias que a gente viu na aula passada. O que é que eu tenho que colocar? Que neste convite tem que conter, certo? Então, você vai colocar todas as informações necessárias que vocês viram na outra aula. E aqui eu tenho alguns modelos, certo? De convite, para que vocês tenham uma ideia. Aqui, para vocês, esse convite aqui é de quê? De que festa? Para que festa? Aí você pode ver, que tem essas informações aqui, certo? Então, eu vou querer dessa forma, certo? Só que aí você vai confeccionar, produzir o seu do aniversário. Esse daqui, esse modelo aqui é de quê para vocês? Tem que ter essas informações, certo? Necessária que nós vimos na outra aula. Como o quê? Data, hora, local e o nome da pessoa que vai fazer o aniversário e também para quem vai esse convite. Olha esse convite é de quê? Então, vocês vejam aí, que tem que conter as informações, certo? Essa é a nossa aula de português. E no caso, na aula de artes, como já está dentro da de português, que é para você produzir o seu convite, certo? De aniversário. Então, você vai produzir, certo? Um convite desse aqui, de aniversário. Você pode colocar o tema que você quiser. Você pode desenhar, pintar, certo? Fazer do jeito que você queira, mas tem que conter todas as informações que foram dadas a vocês, certo? Como o dia, a hora, o local do evento, tá bom? Então, a nossa atividade de artes vai ser você produzir um convite de aniversário. Já na nossa aulinha de história, eu vou colocar um vídeo, certo? Que é falando de diferentes formas
de marcadores do tempo. Como o quê? Como o relógio, né? O calendário, entre outros. Então, vocês vão assistir e depois de assistir o que vocês entenderam, vão escrever no caderninho de história e me enviar depois, tá bom? Para a tia fazer a correção. Essa vai ser a nossa aula de história. E nossa atividade de geografia vai ser no livro, certo? Que vocês estão aí. Interdisciplinar de geografia, que é lá na página 168, né? Que vai falar sobre o Sol aquece as superfícies, certo? Então, vai falar um pouco, né, sobre o Sol que aquece as superfícies, né? Dizendo um textinho aqui que fala assim: qual a temperatura de uma superfície exposta ao Sol? Olha a pergunta que nos faz. No dia a dia, usamos diferentes instrumentos de medida, como fitas métricas, réguas, relógios e balanças. Para saber a temperatura de um corpo, de um alimento ou de um local, usamos instrumentos de medida chamado termômetro, que vocês vão ver aí. Então, dentro disso vai haver as perguntinhas. Então, você tem que estar ligadinho, ler com atenção, com a ajuda do responsável e responder aí no livro ou, se melhor, no caderno de geografia, tá bom? E vai ter a seguinte pergunta no número 1. Observe as fotografias de termômetros abaixo e depois responda aí no seu caderno. Então, vai ter o termômetro clínico, que é usado para medir a temperatura do nosso corpo, que ele pode ser digital ou aqueles de líquidozinho que vocês vão ver aí, certo? Ó, o termômetro tem esse digital e também deste outro que é muito comum também a gente encontrar nos hospitais, certo? Então, você vai prestar atenção a esse termômetro e vai escrever aí no seu caderno a altura da pergunta. Como diz assim na letra A, o que são instrumentos de medidas? Então, você vai ver aí o que são os instrumentos de medida, você vai ler aí com a ajuda do responsável para poder responder o que é instrumento. Ele é inventado de que forma? Por quem? Ele nos auxilia em quê? Então, você vai colocar aí, certo? Já na letra B, vai dizer o seguinte: quantos graus indica cada termômetro acima? Então, você vai observar aí que cada um deles vai ter os graus que ele indica, certo? E você vai colocar o digital. Ele marca até quanto? Esse outro do coluna líquida. E esse outro da escala de coluna líquida com a escada granulada. Você vai observar e vai responder aí, tá bom? Já no número 2, ele diz: contorne as frases que você considera erradas e reescreva as corretas. Então, você vai ver aí qual está certa e qual está errada, certo? Para escrever somente a que está correta aí no seu caderno. Então, você vai ler. Na primeira frase tem: o termômetro clínico serve para medir a temperatura ambiente. É verdade? A segunda: os termômetros são todos iguais? Você vai observar aqui se é igual. Se for, aí você vai escrever. Se não, não escreve. E os termômetros são instrumentos de medida? Se sim, você vai olhar uma dessas 3 frases e escrever aí no seu caderninho, tá bom? Só a correta. Essa é as nossas atividades de hoje. Espero que todos assistam, interajam, façam suas atividades e enviem para mim, tá bom? Tchau, tchau e até a próxima.